O mês de outubro é dedicado à prevenção e conscientização sobre o câncer de mama. O que faz sentido porque a detecção precoce ela traz melhores resultados com relação ao tratamento desse tipo de câncer, que é um dos mais frequentes em mulheres no mundo. Eu tenho aqui os dados, aproximadamente 2.300.000 casos novos em 2020, o que representa 24,5% dos casos novos de câncer em mulheres. É também a causa mais frequente de câncer nessa população de morte, com cerca de 685.000 óbitos no ano de 2020, que representa 15,5% dos óbitos por câncer em mulheres. E no Brasil, o câncer de mama também é o tipo de câncer mais frequente em mulheres, ficando atrás apenas do câncer de pele não melanoma. Em 2021, estimou-se 66.280 casos novos de câncer e o valor de 61 casos para cada 100.000 mulheres em 2022. A gente então faz uma projeção que 66.280 casos também se repetirão nesse ano. Então, quer dizer, é um câncer muito frequente, né, que acomete mulheres no mundo inteiro, no Brasil, em todas as regiões, causando muitos impactos. Nós já conversamos sobre o impacto do câncer de mama na saúde mental num outro vídeo que eu fiz, que eu vou deixar inclusive o link aí na descrição e aqui em cima para você acessar. No vídeo de hoje, nós vamos conversar sobre a influência, o impacto do câncer de mama na sexualidade feminina. Bom, vocês sabem que aqui no canal eu sempre converso sobre a sexualidade. É um assunto de interesse meu, eu estudo esse tema pelo fato de ser uma dimensão central da existência humana, bastante complexa, né, dinâmica e formada pela interação de vários fatores, tanto de ordem biológica, física, né, todos os hormônios, as questões relacionadas com a reprodução, mas também fatores psicológicos e sociais. Então ela passa pelas sensações de prazer, né, e também pelo que é dito, os discursos a respeito das práticas, dos comportamentos sexuais e das normas sociais, do que é considerado certo ou não, do que é proibido, permitido nesse campo. Então, a sexualidade é uma dimensão muito viva, mas que pode ser afetada radicalmente por algum evento ao longo da vida. E o câncer, né, a doença grave, como é o caso do câncer, ela tem esse poder, ela tem essa influência. No caso do câncer de mama, a gente vê que ele tem um impacto na saúde física, psicológica e também na vida social da mulher. O câncer de mama acomete uma parte muito valorizada do corpo da mulher, que em muitas culturas desempenha uma função importante na identidade, afinal a mama é um símbolo do feminino, e também na sexualidade. Então, o câncer de mama abala a identidade da mulher porque a mama é um órgão muito relacionado com a feminilidade, com a sensualidade, o erotismo e também com a maternidade via amamentação. Então, o diagnóstico impõe um desafio dessa mulher se adaptar a essas mudanças no seu corpo e na imagem corporal, e assim podem afetar também a sua sexualidade. Teve um estudo que foi publicado em setembro agora de 2022, no mês passado, realizado lá na Suécia, que avaliou cerca de 700 mulheres com diagnóstico de câncer de mama e as comparou com quase 500 mulheres sem esse diagnóstico, todas mulheres jovens, com menos de 40 anos. Elas foram avaliadas 1 ano e meio depois do diagnóstico da doença com relação à sua vida sexual. Então elas foram entrevistadas em relação à vida sexual. E aí, o que foi visto? Que cerca de 2/3 dessas mulheres, para ser mais preciso, 63%, se queixaram de pelo menos um desconforto, um problema sexual. O desconforto vulvar, ou seja, na genitália, é um deles. O mais comum é a falta de interesse no sexo em 45% dessas mulheres, seguido pelos problemas com o orgasmo em 34% e a satisfação com a vida sexual afetada em 22% dessas mulheres.
Essas preocupações também são comuns em mulheres sem o diagnóstico, aquelas mulheres que aleatoriamente foram selecionadas para serem comparadas, tinham problemas sexuais, porém em menor grau. 32% delas não tinham interesse no sexo, 28% relataram problemas relacionados ao orgasmo e 19% relataram problemas relacionados à satisfação sexual. Então veja, a gente até colocou aí para comparar que os números, né, a porcentagem de mulheres que apresentava dificuldades sexuais é maior, né, no grupo daquelas que tiveram diagnóstico de câncer do que no outro grupo das mulheres que não tinham câncer. Né? Só que o que chama a atenção desse estudo é que essas mulheres eram jovens, né, todas com menos de 40 anos, o que mostra o impacto aí do diagnóstico do câncer nessa população com relação à vida sexual. Isso não é um dado novo, na verdade outros estudos já mostraram, já trouxeram resultados parecidos. Estudos antigos estimavam que mais ou menos metade dessas mulheres tinham problemas sexuais, então esse estudo mostrou um pouco mais, cerca de 2/3 delas, né? Um estudo maior, com uma população de 700 mulheres aí, trouxe esse dado atualizado. Só que os pesquisadores dessa pesquisa, embora não compreendam muito bem ainda, né, a relação entre o câncer e a disfunção sexual, já trazem algumas hipóteses. Uma delas é que os tratamentos, né, as alterações hormonais relacionadas com a doença estejam relacionadas, e outro, as questões relacionadas à autoimagem. Então, tanto fatores de ordem biológica quanto psicológica estão relacionadas, estão associadas com o problema que eles levantaram nesse estudo. E aí eu acho legal trazer um estudo brasileiro, que na verdade é uma revisão de literatura. O que é isso? É um estudo que pesquisou todos os estudos que foram feitos sobre esse assunto. E esse estudo identificou que o tema, né, já foi analisado por pesquisadores de vários países. E essas disfunções sexuais, alterações no desejo sexual, né, redução de libido, popularmente conhecido, dificuldades na excitação sexual, como redução da lubrificação, dificuldades para chegar no orgasmo, dor ou desconforto e problemas de não se sentir satisfeita no sexo, já eram vistos, né, em pacientes que passaram pelo câncer de mama. E esse estudo brasileiro, inclusive, ele levantou possíveis causas que os outros estudos encontraram para esse assunto, para essa dificuldade. E aí nós identificamos o quê? O tratamento, seja cirúrgico, com a retirada da mama ou com a retirada de parte da mama, influenciando naquilo que nós falamos, né, da identidade, da imagem feminina, e também o tratamento hormonal ou quimioterapia, causando uma menopausa precoce aí. E essa menopausa tem também, devido às alterações hormonais, redução de desejo, redução de lubrificação, o que leva a uma piora da percepção aí de sua vida sexual para essas mulheres. Agora, outro fator importante para ser observado é o relacionamento, né? Qual é o impacto do câncer no relacionamento dessa mulher com seu parceiro ou sua parceira? E aí foi visto que aqueles parceiros que estavam presentes, que deram apoio emocional, ajudaram essa mulher a ter um melhor desfecho com relação a essa questão da sexualidade. Interessante, né? Então a presença, a valorização dessa relação, o fortalecimento aí do relacionamento como uma forma de prevenção desses desfechos negativos na sexualidade. E aí um ponto importante é que esse parceiro ou a parceira, eles merecem atenção não apenas no âmbito de uma terapia de casal, de um aconselhamento do casal, mas também individual, para lidar com o estresse causado pela doença no âmbito familiar e do relacionamento, e também nas mudanças na percepção dessa mulher, né, dessa paciente com câncer, da parceira, durante e depois da doença. Isso porque a maioria dos parceiros nos estudos
né, foram identificados como cuidadores, eles acabam assumindo a função de cuidador dessa mulher, o que muda a dinâmica do casal e, consequentemente, pode levar a um esfriamento da relação. Em alguns casos esse desgaste pode ser tão grande que pode levar, inclusive, à separação. E aí tem um estudo de 2009 com parceiros homens, né, de pessoas acometidas por câncer, que identificou que ocorria diminuição na frequência de relações sexuais com a parceira, acompanhado de sentimento de desapontamento, raiva e tristeza. Então, além da importância do diagnóstico precoce, que é o principal lema do Outubro Rosa, é muito importante também que essas mulheres, né, com diagnóstico de câncer tenham nos médicos o apoio das questões relacionadas com seu bem-estar sexual, orientações e manejo dessas queixas por parte deles, e que também o parceiro ou parceira, se tiverem, possam ser incluídos nesse tratamento. Em alguns casos, né, pode ser necessário um apoio psicológico e até mesmo psiquiátrico, no caso de complicações mais graves, como transtornos de ansiedade, depressão, né, que já abordamos lá no outro vídeo. Acho que o que corrobora isso, que eu achei interessante de finalizar aqui com vocês, é que houve uma pesquisa no Japão com 85 mulheres com vida sexual ativa antes de cirurgia e que não tinham apresentado recidiva, ou seja, retorno da doença. As mulheres todas que foram, a maioria das mulheres que foram entrevistadas disseram ter interesse em conversar com seus médicos sobre questões relacionadas com a sua vida sexual. Nas mulheres mais jovens, os assuntos mais procurados aí, né, seria o sexo e a recorrência da doença, informações sobre relacionamento e assuntos sexuais e ainda métodos contraceptivos, ou seja, para evitar gestações. Nas mulheres mais velhas, os assuntos relacionados com o relacionamento com o parceiro, né, como por exemplo explicar ao parceiro as mudanças ocorridas no seu corpo após a cirurgia e também pedir que ele auxilie em questões como tarefas domésticas, por exemplo, foram assuntos de interesse dessas mulheres mais velhas. Mas de um modo geral, todas elas tinham interesse de falar sobre sua vida sexual. Então, essa é a mensagem do vídeo, né? Que essas mulheres que estão enfrentando o câncer possam ter apoio com relação ao impacto da doença e do tratamento na sua vida sexual, além, é claro, do diagnóstico precoce, da importância de estar com o acompanhamento ginecológico em dia, com a mamografia anual realizada, que é aí o objetivo desse mês, a conscientização sobre o câncer de mama, o Outubro Rosa. Obrigado por ter me acompanhado aqui em mais esse vídeo e eu te espero no próximo vídeo do canal.